Sejam todos bem-vindos à sétima conferência da fase B do curso de autoconhecimento. Esta é uma conferência de grande importância, na qual estudaremos detalhadamente o que é a iniciação e as diferentes provas pelas quais precisamos passar para ingressar e avançar no caminho iniciático. Começaremos este estudo compreendendo o verdadeiro significado da iniciação. Quando recebemos estes ensinamentos, começamos a perceber que a vida possui um propósito muito mais profundo do que imaginávamos até então. A existência da grande maioria da humanidade resume-se a nascer, crescer, envelhecer e, finalmente, morrer, buscando algum tipo de desenvolvimento pessoal ou material, muitas vezes acreditando que, após a morte, será recompensada pelas crenças que manteve durante a vida. Entretanto, quando começamos a compreender que cada existência humana representa uma oportunidade de alcançar o propósito para o qual fomos criados, que é a autorrealização íntima do ser, ou o despertar completo da consciência, um caminho repleto de mistérios começa a revelar-se diante de nós. Esse é o caminho iniciático, o caminho que devemos percorrer para desenvolver plenamente nossa parte espiritual. É importante compreender que a iniciação não é algo que recebemos em algum lugar do mundo físico, nem está relacionada a títulos, diplomas ou reconhecimentos acadêmicos, sociais ou religiosos obtidos externamente. A verdadeira iniciação é um processo interior. Trata-se de algo profundamente íntimo da alma. A iniciação é a própria vida vivida intensamente com retidão, sabedoria e amor. O eu não recebe iniciações nem graus. Quem recebe as verdadeiras iniciações é o íntimo, o nosso ser interior. Comprovamos nosso progresso no caminho iniciático nos mundos internos, por meio de experiências astrais conscientes. Tudo o que se relaciona com essas iniciações e com os diversos processos iniciáticos que vivenciamos pertence à esfera mais íntima da relação entre nós e o nosso ser. Por essa razão, não deve ser revelado a ninguém no mundo físico. Ingressamos no caminho iniciático quando conseguimos acender dentro de nós o fogo sagrado da Kundalini. A partir daí, avançamos através das diferentes iniciações à medida que criamos os nossos corpos solares. Existem 5 importantes iniciações dos mistérios maiores. Essas iniciações não podem ser alcançadas sem a magia sexual e a Kundalini. Portanto, devemos compreender claramente que, para recebê-las, é necessário trabalhar com o fogo sagrado da Kundalini por meio da prática do suprassexo com um cônjuge estável do sexo oposto, em fidelidade, castidade e amor. Também é importante compreender que todas as iniciações e graus conferidos por muitas escolas do mundo físico não possuem valor real nos mundos superiores. Os mestres da Loja Branca reconhecem como verdadeiras e legítimas apenas as iniciações da alma. Essas iniciações são totalmente internas e estão relacionadas à criação dos corpos solares da primeira montanha. Quando o fogo sagrado da Kundalini desperta na coluna vertebral, recebemos, no mundo astral, uma pequena espada que cresce à medida que avançamos pelas iniciações. Assim, cada vez que conseguimos condensar a energia sexual nas 33 vértebras de um corpo, recebemos uma nova iniciação. A criação de um corpo pode levar aproximadamente 2 anos e meio de trabalho contínuo e perseverante. Os mestres da Loja Branca não atribuem importância a títulos, graus ou hierarquias do mundo físico. O que realmente lhes interessa é a Kundalini. Eles examinam e medem a medula espinhal. Se o estudante não elevou a serpente, para eles continua sendo apenas um profano como qualquer outro, ainda que ocupe uma posição elevada ou prestigiosa no mundo físico. Portanto, devemos ter sempre presente que o primeiro passo para ingressar no caminho iniciático é despertar o fogo sagrado da Kundalini em nossa coluna vertebral, para receber a espada de prata no mundo astral. Na quinta conferência da fase B, estudamos o processo de equilíbrio dos centros e a fabricação dos mercúrios, um trabalho fundamental para alcançarmos o grau de purificação energética necessário para chegar a esse ponto. Para isso, precisamos permanecer centrados na prática da autoobservação de instante em instante, identificando os pequenos detalhes do ego que se manifestam em nosso interior e evitando qualquer desperdício de energia. Além disso, devemos trabalhar em meditação todos os aspectos da luxúria que ainda nos impedem de conservar e transformar adequadamente a energia sexual, a fim de alcançar o nível de castidade exigido por este trabalho. Quando estivermos nesse processo, e o nosso mercúrio já tiver alcançado a cor amarela, seremos submetidos a uma prova de fogo.
Nela será verificado se já possuímos o domínio necessário sobre o nosso fogo interior, ou seja, sobre as nossas paixões. Geralmente, trata-se de uma prova relacionada à ira. Nesse dia costuma ocorrer algum atrito ou conflito com o cônjuge. Se nos recusarmos a discutir ou entrar em confronto e, em vez disso, praticarmos a morte psicológica, eliminando tudo que surgiu dentro de nós, e naquela mesma noite realizarmos a prática do suprassexo, o fogo sagrado despertará em nosso interior. Naquela noite, ao transmutarmos a energia sexual, o nosso mercúrio tornar-se-á vermelho. E, se conseguirmos projetar-nos conscientemente no mundo astral a partir desse momento, poderemos observar uma pequena espada prateada presa ao lado direito do nosso cinturão. Dessa forma, ingressamos no caminho iniciático, iniciando a regeneração do corpo físico, correspondente à primeira iniciação dos mistérios maiores. Vamos agora estudar as 5 iniciações da primeira montanha. A primeira iniciação está relacionada à ascensão da primeira serpente, correspondente ao corpo físico solar. Quando conseguimos condensar a energia sexual ao longo das 33 vértebras do corpo físico e o fogo alcança o campo magnético situado na raiz do nariz, essa iniciação é concluída. Ela nos confere poderes sobre os elementais da terra, os gnomos e os pigmeus. Para completar essa iniciação, precisaremos enfrentar determinadas provas relacionadas à tribulação e à pobreza. Além disso, passaremos por provas constantes que colocarão à prova a nossa paciência e a nossa castidade. A segunda iniciação está relacionada à ascensão da segunda serpente da Kundalini, correspondente ao corpo vital solar. Quando o fogo alcança o campo magnético da raiz do nariz, essa iniciação é considerada concluída. Ela confere poderes sobre os elementais da água, as ondinas e as nereidas. Para completar essa iniciação, também precisaremos enfrentar provas ligadas à tribulação e à pobreza, além de constantes testes destinados a avaliar nossa paciência e castidade. No caso dos homens, a segunda iniciação dos mistérios maiores inclui uma prova relacionada à prisão, sendo acusados de um crime que não cometeram. Precisarão permanecer presos por 1 ou 2 semanas e atravessar essa experiência sem cair no desespero, na revolta ou na arrogância. A terceira iniciação está relacionada à criação do corpo astral solar. Quando o fogo alcança o campo magnético da raiz do nariz, deve então descer até o coração por um caminho secreto. Ao concluir essa iniciação, nasce o astral de fogo. O neófito deve reviver, em corpo astral, todo o drama da paixão de Cristo. Deve ser crucificado, morrer e ser sepultado. Depois, deve ressuscitar e descer ao abismo, permanecendo ali durante 40 dias antes de sua ascensão. Trata-se de um processo interno vivido nos mundos astrais. É necessário saber amar verdadeiramente o cônjuge para receber essa iniciação. A união sexual deve estar impregnada de um amor profundo e sincero. Cada beijo, cada palavra e cada carícia devem estar completamente livres de desejo. Para completar essa iniciação, precisaremos passar por constantes provas que colocarão à prova nossa obediência ao Pai e nossa lealdade à energia criadora e ao cônjuge. Ao final dessa iniciação, o iniciado recebe poderes sobre as salamandras do fogo. A quarta iniciação dos mistérios maiores está relacionada à criação do corpo mental solar. O fogo sagrado sobe até o intercílio e depois desce ao coração. A mente deve ser crucificada e estigmatizada durante essa iniciação. No mundo mental brilha o fogo universal, e cada uma das 33 câmaras que se abrem nessa etapa revela profundas e terríveis verdades. Para concluir essa iniciação, precisaremos enfrentar diversas provas destinadas a medir nossa capacidade de desapego em relação a todas as coisas. Além disso, será necessário desenvolver um intenso trabalho de sacrifício pela humanidade e aprender a não criticar nem julgar os demais. Ao final dessa iniciação, recebem-se poderes sobre os elementais do ar, os silfos e as sílfides, bem como o manejo consciente e voluntário dos corpos astral e mental solar. A quinta iniciação dos mistérios maiores está relacionada à criação do corpo causal, também conhecido como corpo da vontade solar. Nessa etapa, o fogo sagrado deve subir até o intercílio e descer novamente ao coração. Todo aquele que conclui essa iniciação converte-se em um homem verdadeiro, possuidor de uma verdadeira alma humana. É nessa etapa que aprendemos a cumprir a vontade do Pai.
Também é na quinta iniciação que devemos escolher entre os dois caminhos, o caminho do Nirvana ou o caminho direto. Na quinta iniciação nasce o corpo da vontade consciente. Para completá-la, precisaremos enfrentar determinadas provas destinadas a medir nossa disposição para renunciar ao mundo, abandonar a vontade pessoal e cumprir a vontade do Pai interno. Vamos agora estudar mais detalhadamente as provas da iniciação. Quando alguém ingressa no caminho da iniciação e começa a trabalhar seriamente sobre si mesmo, uma série de provas extremamente difíceis surge diante dele. Isso acontece porque o iniciado precisa ser testado de todas as formas possíveis, para demonstrar se realmente merece ou não continuar avançando. Durante meses e até mesmo anos, será colocado à prova diariamente, para verificar se possui as condições necessárias para ingressar no caminho e cumprir cada uma das iniciações. Os primeiros tipos de provas que estudaremos hoje são as chamadas provas dos detalhes. São pequenas provas que nos são aplicadas diariamente, a cada instante. Trata-se de uma disciplina rigorosa e constante. Para obtermos êxito nessas provas, o trabalho psicológico da morte em marcha, realizado momento a momento, é absolutamente essencial. Muitas pessoas poderiam passar por grandes provas, mas fracassariam nas pequenas. E é justamente aí que a maioria dos iniciados se estagna, porque não reconhece que está sendo testada. Essas pequenas provas surgem nas situações mais comuns da vida cotidiana. Por exemplo, ao encontrar uma moeda no chão, podemos pensar: essa moeda não tem valor algum. Entretanto, ao pegá-la para nós, estaremos falhando em uma prova de detalhes, pois estaremos tomando algo que não nos pertence. Somos testados de todas as formas possíveis, financeiramente, na convivência familiar, na honestidade, na ambição, no orgulho, na luxúria, na ira, no ciúme, na tirania, na preguiça e em muitos outros aspectos. É a prática constante da autoobservação e da morte psicológica que nos permite superar essas pequenas provas. Tudo aquilo que conquistamos ao passar por essas provas é recompensado em graus ou iniciações. Trata-se de um trabalho árduo. Ninguém recebe nada gratuitamente. Tudo precisa ser conquistado por mérito próprio. Essas provas são aplicadas tanto no plano físico quanto nos mundos internos. Isso significa que seremos testados não apenas pela forma como agimos nas situações da vida diária, mas também pela maneira como nos comportamos diante dessas mesmas situações nos mundos astrais. Precisamos ser aprovados em ambos os níveis. Quando falhamos, devemos meditar profundamente sobre a situação, observá-la, compreendê-la e eliminar os defeitos psicológicos que nos levaram a agir incorretamente. Assim, quando essa prova voltar a ser apresentada, teremos uma compreensão mais profunda de nós mesmos, o que nos permitirá superá-la e continuar avançando. Existem também as provas dos guardiões. A primeira dessas provas será enfrentada durante a criação do corpo astral solar, diante do guardião do mundo astral. Ver-nos-emos no mundo astral diante de um monstro terrível, e precisaremos enfrentá-lo com a espada. Aquele que foge não ingressa no caminho iniciático, pois continua sendo escravo do ego. Esse monstro representa o nosso próprio ego. Se sentimos medo e fugimos, demonstramos que ainda não estamos dispostos a eliminá-lo. Essa prova é apresentada uma vez, e em caso de fracasso, será repetida mais 2 vezes. Se formos derrotados nas 3 oportunidades, perderemos a força necessária para continuar e acabaremos nos afastando do conhecimento. A segunda dessas provas ocorre diante do guardião do mundo mental. Ela será enfrentada durante a criação do corpo mental solar. Devemos compreender que a mente humana ainda não é verdadeiramente humana, mas se encontra em estado animal. Cada pessoa possui, no mundo mental, a aparência correspondente ao seu caráter. O astuto pode apresentar-se como uma raposa, o excessivamente apaixonado pode parecer um cão ou um bode. O encontro com o guardião do umbral do mundo mental é ainda mais assustador. Trata-se do grande guardião do umbral do mundo. Nessa entidade encontram-se personificados todos os nossos crimes mentais. Aqueles que fracassam nessa prova tornam-se escravos desse terrível monstro. A única forma de superá-la é enfrentando-o sem temor e lançando-se contra ele para derrotá-lo com a espada. A terceira e última dessas provas acontece diante do guardião do mundo da vontade, também conhecido como guardião dos caminhos.
Essa prova ocorre durante a criação do corpo causal solar. Diante desse guardião, devemos decidir entre dois caminhos: o caminho direto, estreito e difícil, que conduz ao Cristo, ou o caminho amplo e confortável do Nirvana. O guardião dirige-se ao iniciado e lhe diz: Você realizou um bom trabalho até aqui. Agora, porém, deve escolher entre estes dois caminhos: o estreito e difícil, que conduz ao absoluto, ou este outro, largo e pavimentado, que conduz ao Nirvana. Aquele que não está disposto a cumprir a vontade do Pai escolhe o caminho do Nirvana, o caminho mais fácil. Disse que 999 entre cada 1000 iniciados escolhem esse caminho. Por outro lado, aquele que está verdadeiramente disposto a cumprir a vontade do Pai pede que seja o próprio Pai quem escolha por ele. Apenas um entre cada 1000 iniciados escolhe o caminho direto. O caminho do Nirvana pode levar o indivíduo a integrar as sociedades nirvânicas que vivem em paz e harmonia em diferentes planetas do universo. No entanto, ao optar por esse caminho, permanecerá estacionado no nível humano, tendo despertado apenas cerca de 70% da consciência. Somente aqueles que se arriscam a seguir o caminho direto, ingressando na segunda montanha da iniciação, conseguem unir-se à sua alma divina e realizar em si mesmos o nascimento do Cristo íntimo. Por essa razão, são eles que podem avançar em direção à autorrealização íntima do ser e ao despertar completo da consciência, alcançando os 100% de despertar e tornando-se, assim, cosmocriadores, com plena liberdade de atuação neste e em todos os universos. Existem também as provas dos 4 elementos. São as provas da terra, da água, do fogo e do ar. Essas provas surgem constantemente ao longo do caminho, pois, por meio delas, as hierarquias avaliam o estado espiritual do iniciado e verificam se ele está realmente trabalhando sobre si mesmo. Sua finalidade é nos fortalecer, temperar nosso caráter e desenvolver a vontade e a seriedade necessárias para o trabalho interior. As provas da Terra estão relacionadas à pobreza e às adversidades materiais. Durante essas provas, no mundo astral, o estudante vê-se aprisionado entre duas enormes pedras que se aproximam ameaçadoramente, provocando uma intensa sensação de sufocamento e impotência. Se gritar de horror ou se deixar dominar pelo medo, inevitavelmente fracassará. Precisamos aprender a aproveitar as circunstâncias mais difíceis da vida. As maiores adversidades escondem as melhores oportunidades de crescimento. Devemos aprender a sorrir diante das dificuldades, pois essa é a lei. Aqueles que sucumbem ao sofrimento diante das adversidades da existência não conseguem sair vitoriosos das provas da Terra. No plano físico, essas provas costumam manifestar-se por meio de situações relacionadas à economia, aos recursos materiais e às dificuldades da vida diária. Se enfrentarmos essas situações conscientemente, aplicando as ferramentas psicológicas que possuímos, conseguiremos superar tanto as provas externas quanto as internas. As provas da água. Nessas provas, o estudante é lançado ao oceano no mundo astral e acredita estar se afogando. Fracassam aqueles que não sabem adaptar-se às diferentes circunstâncias da vida, aqueles que não conseguem conviver entre os pobres, aqueles que, após naufragarem no oceano da existência, rejeitam a luta e preferem desistir. Os fracos inevitavelmente são reprovados. As provas do fogo. Essas provas têm a finalidade de medir a serenidade, a doçura e o domínio emocional do estudante. Os irados, os coléricos e os violentos fracassam inevitavelmente nessas provas. Durante essas experiências, no mundo astral, o estudante pode ver-se perseguido, insultado, caluniado ou injustamente atacado. Muitos reagem com violência e retornam ao corpo físico tendo falhado no teste. Em outras ocasiões, durante essas provas, podemos ver-nos envolvidos por chamas intensas. O fogo aterroriza os fracos, especialmente aqueles que, no mundo físico, ainda não aprenderam a controlar suas paixões, sua ira e seus impulsos emocionais. Também precisaremos enfrentar constantes provas do ar. Aquele que se desespera diante da perda de algo ou de alguém, aquele que não está disposto a renunciar ao que mais ama, fracassa nessas provas. No mundo astral, o candidato é lançado no vazio de um precipício. O fraco grita de terror e retorna horrorizado ao corpo físico, reprovando na prova. Essas são, de maneira geral, as principais provas relacionadas à iniciação.
Se realmente desejamos percorrer o caminho que conduz à libertação, precisamos aprender a aproveitar as adversidades da vida, pois é justamente nelas que se encontra oculta a oportunidade de avançar nesse caminho. Este foi o tema da nossa conferência de hoje. Na próxima conferência estudaremos tudo o que está relacionado ao fogo sagrado. Todos estão cordialmente convidados a se unir a nós para aprofundarmos este fascinante tema. Muito obrigado por sua participação e por compartilhar estes estudos. Até a próxima!